Olá a todos. Vamos dar início à nossa apresentação de hoje da disciplina de Administração de Sistemas de Informação. Eu sou o professor Dr. Robson Soares Silva e hoje estaremos falando do módulo 2, Tecnologia da Informação e sua infraestrutura nas organizações. Segurança em Sistemas de Informação, que é o módulo 2, unidade 2. Vamos iniciar falando sobre a vulnerabilidade dos sistemas e o uso indevido. Você pode imaginar o que aconteceria se tentasse se conectar à internet sem um firewall ou software antivírus? Em segundos, o seu computador seria danificado e talvez levasse dias para reabilitá-lo. Se seu computador fosse usado para administrar sua empresa, talvez você não conseguisse atender os clientes nem fazer pedidos aos fornecedores enquanto ele estivesse fora do ar. Ou seja, a importância de você cuidar e de investir na segurança da informação. Porque se você tiver uma vulnerabilidade e essa vulnerabilidade ser aproveitada por um invasor, né, o que vai acontecer? Ele vai poder danificar o seu computador, e aí com isso, o que acontece? Com isso, ele pega e ele fica inviável de você utilizá-lo. Qual a implicação disso com relação ao seu dia a dia no seu trabalho? Né? Então, se você, por exemplo, aonde você trabalha, seu computador é infectado por um vírus, ele deixa de fazer as suas tarefas, de executar as tarefas que deveriam ser executadas por ele. Com isso, o que acontece? Para-se tudo, né? Dependendo da tarefa que você tenha que fazer, né? Gerar uma planilha, fazer uma totalização, enviar um e-mail, né? Fazer um contato com algum cliente via software de acesso audiovisual. E aí, o que acontece? Isso interfere diretamente na vida da empresa. Então, ou seja, você precisa ter atenção e, se possível, um investimento na área de segurança da informação. E vem a pergunta, por que os sistemas são vulneráveis? Quando grandes quantidades de dados são armazenadas no formato eletrônico, ficam vulneráveis a muito mais tipos de ameaças do que quando estão em formato manual. Olha só, né? Então, se você tem essa quantidade de dados no formato eletrônico, a vulnerabilidade é maior. Vocês já tinham pensado nisso? Os sistemas de informação em diferentes localidades podem ser interconectados por meio de redes de telecomunicação. Então, com isso, também cria uma vulnerabilidade. Porque o que acontece? A partir do momento que seu computador está conectado numa rede, esse computador ele pode ser acessado remotamente. E aí seus dados serem danificados, roubados, né? Apagados. Então, por isso que os sistemas hoje, né, são vulneráveis. E mais, né, do que quando eles eram armazenados em formato manual. Estavam ali no armário, fechadinho, né, em papel. Né? Existia risco também, claro, de alguém invadir, levar embora, mas menos do que você, por exemplo, ter uma infinidade de conexões que podem acessar seu computador de diversas formas diferentes. Né? Então, isso cria essa vulnerabilidade. Logo, o potencial para acesso não autorizado, uso indevido ou fraude não fica limitado a um único lugar, mas pode ocorrer em qualquer ponto de acesso à rede. Então, isso faz com que os sistemas são vulneráveis. A figura a seguir, ela ilustra as ameaças mais comuns contra sistemas de informação contemporâneos. Elas podem originar-se de fatores técnicos, organizacionais,
e ambientais, agravados por decisões administrativas equivocadas. Observem a figura. Aqui, nessa figura, nós temos o cliente, as linhas de comunicação, os servidores corporativos, né, que nós temos. Também temos os servidores corporativos com acesso a banco de dados. Hardware, sistemas operacionais e softwares, né? Então, olha só os tipos de vulnerabilidades que existem para cada um desses componentes do nosso dia a dia, né? Usando sistemas de informação. Ó. Pelo lado do cliente, nós temos aqui, ó, um acesso não autorizado ou erros, né? Nas linhas de comunicação, existe uma linha de comunicação do cliente com os nossos servidores. Ó, eu posso ter uma escuta clandestina, um sniffing, que faz o farejamento desses dados, alteração de mensagem, roubo e fraude e até a radiação. Ou seja, a partir do momento que você tem uma comunicação com o seu cliente, essa linha de comunicação aqui, ó, ela tem uma vulnerabilidade que deve ser avaliada e protegida, né? E vocês podem até no primeiro momento perguntar, mas como que eu vou fazer um tipo de proteção nesse caso? Ó, o sniffing, que é quando a pessoa, o invasor, pega os pacotes de dados que estão sendo transacionados e captura esses dados para análise deles, né? Como que você vai fazer isso? Ele pode até capturar. Mas se os seus dados forem criptografados, ele vai capturar o dado criptografado. E aí ele não vai conseguir ler a mensagem. Então, se ele capturou, por exemplo, o cliente fez um login e senha. Ele capturou que foi feito um login e senha. Só que ele está criptografado. Mesmo ele capturando, ele não consegue analisar qual é o conteúdo. Vocês entenderam? E a mesma coisa, eu tenho ali, ó, uma situação com servidores corporativos. Quais são as vulnerabilidades que eu tenho ali? Um hacking, malware, pode rodar um programa ali malicioso, roubo e fraude de dados, vandalismo, ataque de recusa de serviço. Então, esses são as possibilidades que tem, né, de inviabilizar o serviço que a sua empresa quer prestar ou presta. Então, um ataque de recusa de serviço, por exemplo, seria o caso, seus clientes estão tentando acessar os seus servidores com seu site, por exemplo. Então, por exemplo, aqui ele passa pela linha de execução, vamos supor que não tenha nenhum ataque aqui, mas o cliente, quando acessa, demora muito a resposta do servidor para o cliente. Por quê? Porque está tendo um tipo de ataque aqui de negação de serviço. E aí o cliente começa a achar que o software, o seu sistema está fora do ar. E muitas vezes você perde o seu cliente. Ele quer fazer uma compra, mas o sistema não responde. Ele vai e procura uma outra empresa. Entenderam o perigo? E isso tudo você precisa proteger para não deixar que esse tipo de ataque ocorra, né? E inviabilize o funcionamento da sua empresa. Também temos sistemas corporativos, ó, roubo de dados, cópia de dados, alteração de dados, que é os sistemas quando tem um hardware que acessa o banco de dados. A própria falha do hardware, a falha de software, né? Uma figura que demonstra muito bem todas essas vulnerabilidades e desafios de segurança, né, contemporâneos. Então, essa figura demonstra bem essa parte, né? Vulnerabilidades e desafios de segurança contemporâneos. Eu tenho aqui o cliente, os servidores corporativos
e os servidores corporativos com acesso aos bancos de dados. Continuando essa parte de por que os sistemas são vulneráveis. Normalmente, a arquitetura de uma aplicação baseada na web inclui um cliente e um servidor web, além de sistemas de informação corporativos, conectados a banco de dados. Cada um desses componentes apresenta vulnerabilidades e desafios de segurança. Enchentes, incêndios, quedas de energia e outros problemas técnicos podem causar interrupções em qualquer ponto da rede. Agora, vocês podem ver esse vídeo, né, que fala sobre segurança da informação e alguns tipos de ataques, dando um detalhamento de alguns tipos de ataques existentes, tá? Observem esse vídeo agora que vai passar para vocês. Agora, nós vamos falar aqui um pouco sobre os tipos de ataque. Os tipos de ataque, não vou falar de todos aqui, mas vou falar de alguns específicos, tá? Temos aqui, por exemplo, eu citei 5 exemplos aqui. O ataque de infecção, que pode ser utilizado o backdoor. Se você não conhece, o backdoor é o nome em inglês que traduzido seria porta dos fundos, onde consiste num código malicioso que abre uma porta para que o atacante ele possa estar voltando ao momento que ele quiser entrar por essa porta que foi aberta no fundo, digamos assim. Entendeu? E o Trojan, que faz quase a mesma coisa, só que é diferente. O Trojan é o conhecido como cavalo de Troia. Esse nome Trojan é um nome grego, tá? Que significa Troia, no caso. E temos aqui o ataque de phishing também, que consiste em você criar uma página falsa idêntica à página original e solicitar credenciais. Se a pessoa inserir as credenciais dela, essas credenciais estarão sendo enviadas para um servidor ou um banco de dados, digamos, né? Do atacante, né, da pessoa mal intencionada, e essa pessoa terá poder sobre essas informações confidenciais. Como estamos falando de informações confidenciais, esse tipo de ataque está relacionado à confidencialidade, tá? Que, por exemplo, ele faz uma tela de login, captura as informações, tá? Então, esse tipo de ataque está relacionado a esse pilar da segurança da informação, ao pilar da confidencialidade, tá? Ou seja, ele consegue burlar esse terceiro pilar aqui. Isso se o funcionário, se você não tiver o treinamento específico para compreender que aquilo é uma página falsa, tá? Que aquilo é um fake. O terceiro tipo de ataque aqui é o ataque de engenharia social, que é um ataque muito eficaz. Por quê? Eu coloquei um asterisco aqui, porque esse tipo de ataque ele pode conseguir inúmeras possibilidades. Ele pode conseguir o que você quiser, se você for bom, tá? Já aconteceu, já teve casos reais de uma pessoa conseguir acesso a um sistema total apenas por telefone. Uma mulher dos Estados Unidos, ela fez uma ligação, ela montou uma ligação, onde ela colocou um choro de bebê no fundo e barulho de casa no fundo do telefone dela. E aí ela ligou se passando por funcionária que estava ocupada. E ela pediu acesso às informações e eles viram que, sendo uma mulher, geralmente mulher mais confiável do que homem, e toda aquela condição que ela armou, eles deram acesso para ela, não sabendo eles que ela era uma hacker, tá? Então ela conseguiu acesso total a um sistema apenas utilizando engenharia social. E aí depois ela conversou com a empresa e tudo mais. Isso não vem ao caso agora. O quarto ataque que eu mostrei, que eu falo aqui, que eu citei aqui, é o ataque de ARP Poison DNS, é o envenenamento de DNS. É um ataque muito, muito eficaz.
Geralmente esse ataque acontece em rede interna. Se você tem uma rede de computadores e um computador utiliza esse ataque, essa técnica aqui, por exemplo, você pode ele faz uma configuração em que quando um host solicitar a página facebook.com, esse vai aparecer a URL do Facebook normalmente. Só que os dados que serão inseridos serão gravados no IP do atacante, tá? Numa página falsa, por exemplo. Então, o ataque de DNS de ARP Poisoning, ele é muito eficaz, porque a vítima, ela vê que está lá facebook.com, ela vai achar que aquilo está tudo certinho, que não tem nada de errado, vai logar normalmente, mas não sabendo ela que as suas credenciais estão sendo coletadas por alguém mal intencionado, tá? O quinto tipo de ataque que eu cito aqui é o ataque de Denial of Service, que é o DOS e DDoS. Muita gente acha que DDoS e DOS são as mesmas coisas, mas não é, tá? DOS significa Denial of Service, ou seja, negação de serviço, e DDoS significa negação de serviço distribuída. O DOS consiste em apenas um atacante atacando um servidor. Já o DDoS é uma rede de computadores, vamos dizer assim, né? É uma rede de zumbis, computadores infectados, atacando um computador só, um servidor ou diversos servidores. Tá? Então o ataque do DDoS é muito, muito maior do que um ataque de DOS. Tá? E esse ataque de DOS está relacionado ao pilar de disponibilidade, tá? Da segurança da informação. Porque se você realiza um ataque de DOS ou de DDoS num servidor e ele cai, o servidor passa a ser inoperante. E aí você tem um problema, ou você tem um pilar da segurança da informação que foi quebrado, tá? Vamos continuar. As vulnerabilidades da internet. Grandes redes públicas, incluindo a internet, são mais vulneráveis do que as redes internas, porque estão virtualmente abertas a qualquer um. A internet é tão imensa que, quando usos indevidos ocorrem, eles podem causar um impacto de enormes proporções. Quando a internet se torna parte da rede corporativa, os sistemas de informação da organização podem ficar vulneráveis a ações de estranhos. Os serviços de telefonia, baseados na tecnologia de internet, podem ser mais vulneráveis que a rede de voz comutada, se eles não trafegarem sobre uma rede virtual privada. A maior parte do tráfego de voz sobre IP, que é também chamada de VoIP, na internet pública, não está criptografada, de maneira que qualquer pessoa em uma rede pode ouvir as conversas. Hackers podem interceptar diálogos ou interromper o serviço de voz, entupindo os servidores que o comportam com tráfego falso. Continuando, falando sobre as vulnerabilidades da internet. A vulnerabilidade também aumentou com o uso disseminado de e-mail, mensagens instantâneas e programas de compartilhamento de arquivos peer-to-peer, ponto a ponto. O e-mail pode conter anexos que servem como trampolim para softwares mal intencionados ou acesso não autorizado a sites corporativos internos. Os funcionários podem usar mensagens de e-mail para transmitir segredos de negócio, dados financeiros ou informações confidenciais dos clientes a destinatários não autorizados. Os aplicativos de mensagem instantânea mais comuns não usam uma camada segura para mensagens de texto. Por isso, podem ser interceptados e lidos
por estranhos durante a transmissão pela internet pública. O recurso de mensagens instantâneas pela internet pode, em alguns casos, ser usado como passagem secreta para uma rede, ou até então segura. Compartilhar arquivos via redes peer-to-peer, como as utilizadas no compartilhamento ilegal de músicas, também podem transmitir software malicioso ou expor a estranhos as informações de computadores individuais ou corporativos. Desafios da segurança sem fio. É seguro se conectar a rede sem fio em aeroportos, bibliotecas ou outros locais públicos? Depende do quão alerta você está. Mesmo a rede sem fio de sua casa está vulnerável, pois é fácil fazer a varredura das redes sem fio que utilizam tecnologias a rádio. Tanto o Bluetooth quanto o Wi-Fi são suscetíveis a escutas. As redes locais, LAN, que usam o padrão 802.11, podem ser facilmente penetradas por estranhos munidos de laptops, cartões sem fio, antenas externas e softwares de hacking. Softwares projetados para facilitar as atividades dos hackers. Então, são desafios, né, pessoal, da segurança sem fio, que devem ser sempre levados em consideração. Os hackers podem usar essas ferramentas para detectar redes desprotegidas, monitorar o tráfego da rede e, em alguns casos, obter acesso à internet ou a redes corporativas. Então, aqui, ó, olhem a situação, ó, desafios de segurança sem fio. As pessoas também têm o hábito de, conforme ou vão viajar, ou estão em trânsito, continuam tendo contato com seus trabalhos e fazendo contato para resolver problemas, fazer transações, acessar sistemas. E muitas vezes eles acessam qualquer rede disponível ao Wi-Fi. E isso é perigoso. Você pegou uma rede aberta qualquer e entrou, está usando ela. Lembre-se que, dependendo do hacker, ele pode pegar e tentar invadir o seu computador, tentar capturar os dados que estão sendo trafegados usando essa rede que você usou porque está aberta, mas você não tem controle de quem é o proprietário, né? Simplesmente você viu que ela está aberta, você precisa usar a internet e você está usando, conectou nela e está usando. Então, isso é muito perigoso, né? Até quando você tem um controle de onde você está usando, tem um perigo, mas é bem mais fácil de você gerenciar, né? Se é um estabelecimento respeitado, que você tem um acesso, sabe quem toma conta da rede, que é uma empresa séria, e aí você vai acessar por ali, melhor do que você acessar qualquer rede aberta, disponível, né? Lembre-se dos sniffers, conforme eu citei naquela figura, que são os hackers usam, conforme os dados vão sendo transacionados, ele vai capturando esses pacotes de dados para análise posterior. Então, você tem que levar isso sempre em consideração. A tecnologia de transmissão Wi-Fi, ela foi projetada para que as estações se encontrassem e ouvissem umas às outras com facilidade. Os identificadores de conjuntos de serviços, que são os SSIDs, que identificam os pontos de acesso em uma rede Wi-Fi, são transmitidos, né? São transmitidos várias vezes e podem ser capturados muito facilmente por programas sniffers, farejadores de intrusos. Em muitos lugares, as redes sem fio não contam com proteções básicas contra o war driving, ação em que um espião dirige um carro entre edifícios ou estaciona do lado de fora e tenta interceptar o tráfego por rede sem fio. Então, conforme aquela própria figura que eu demonstrei para vocês, né? E essa figura aqui também, ó, mostra muito bem isso, né? Ela mostra aqui o que, ó? Nós temos o modem, né? E aí temos o usuário legítimo que ele faz a solicitação de autenticação, o desafio, a resposta e o sucesso. Muitas redes Wi-Fi podem ser facilmente invadidas por
um intruso. Ó. Aqui seria um computador intruso que invadiria, poderia pegar esses dados aqui ou ter o acesso a esses dados e também fazer o acesso a essa rede Wi-Fi. Eles usam programas sniffers, são os farejadores, para obter um endereço e assim acessar sem autorização os recursos da rede. Então, isso é muito importante que tenha-se consciência desse tipo de possibilidade de invasão. Então, essas senhas não podem ser senhas muito simples, né? São senhas melhor elaboradas, né? Não pode ser uma senha, por exemplo, só... Tem várias recomendações para senhas, né? Não usar data de aniversário, né? Data de nascimento, não usar informações pessoais simples como senha, porque esses dados muitas vezes estão abertos por algum motivo, fáceis de acessar, e são os dados que eles vão tentar, de alguma forma, aplicar na senha daquele usuário por uma tentativa de conexão, né? Então, são pontos muito importantes que devem ser levados em conta, tá? A tecnologia de transmissão Wi-Fi, ela foi projetada para que as estações se encontrassem e ouvissem uma às outras com facilidade. Os identificadores de conjunto de serviços, né, SSIDs, identificam essa parte. Conforme eu já tinha relatado anteriormente, né, aqui esse slide está reforçando esses desafios da segurança de rede sem fio, que eu já falei anteriormente. Agora vem uma pergunta importante. O que é um sniffer e como se proteger contra ele? Sniffer significa farejador, em tradução livre. Ele é um software ou hardware que permite ao usuário farejar ou monitorar o tráfego de internet em tempo real, capturando todos os dados que entram e saem de um computador. Vamos falar um pouco como os sniffers funcionam, para que eles são usados e como uma VPN pode proteger seus dados contra esse tipo de ataque. Então, aqui, ó. O trabalho dos sniffers é feito com a captura e inspeção de pacotes de dados que trafegam em uma rede. Imagine isso como se fosse uma rodovia. É como se fosse uma série de carros, né, que se movimentam e param de acordo com diferentes fatores. Na internet, cada carro é um pacote e as pessoas dentro dele são os dados. Alguns sniffers estão disponíveis como hardwares, geralmente integrados a dispositivos de rede, como roteadores, facilitando o seu gerenciamento. Mas, na maioria dos casos, as pessoas preferem softwares sniffers aos hardwares. Essa figura representa muito bem o uso criminoso de sniffers. Você tem aqui o computador, né, normal. Você tem aqui algumas informações. Aqui, por exemplo, simulando informações de cartão de crédito. E aí, o que acontece? Aqui é a rede global, né, da internet. Esse cheirador, farejador, né, ele fica farejando o que está sendo trafegado e detecta os dados do cartão de crédito e captura esses dados. Se esses dados não estiverem criptografados, ele vai ter acesso ao número do cartão, né? E com isso ele pode tentar fazer alguma tarefa indevida com esses dados que ele capturou. Né? Então, o sniffer, ele poderia ser usado de uma forma benéfica para a empresa, para analisar o que está sendo trafegado, se tem alguma informação indevida sendo trafegada ou sendo acessada, né? Mas ele pode ser usado de forma criminosa, esse termo sniffers, onde as pessoas sem autorização capturam esses dados para usar de forma indevida. Então, aqui tem um texto que a gente pode colocar, que os cybercriminosos também podem se conectar a uma rede para coletar todo o tráfego que circula nela. Então, ele se conecta naquela rede, ele vai na empresa, consegue se conectar na rede daquela empresa, ele executa o programa malicioso,
ou conecta um hardware que consegue fazer esse farejamento e vai capturar todos esses dados, vai capturando. Às vezes eles ficam lá capturando por um período de tempo imenso e não faz nada com esse dado, mas fica só capturando. E a empresa não sabe que isso está acontecendo. Esse é o problema, né? E aí o que acontece? Existem recursos de firewalls, que são softwares para impedir que esses farejadores estejam conectados ali para capturar esses dados e detectem eles e façam uma notificação de que a rede está tentando ser conectada de forma indevida, os dados estão sendo capturados de forma indevida, entenderam? Então, isso tudo, a empresa precisa investir, né, ter recursos de segurança para não permitir que esses farejadores fiquem rodando ali, capturando esses dados. Aqui, a gente colocou aqui um destaque dos 7 principais tipos de ataques cibernéticos a empresas e como prevenir, né? Então, é claro que aqui é phishing, que é uma forma de ataque muito utilizada, ransomware, ataque de negação de serviço, DDoS, port scanning ataque, cavalo de Troia, ataques de força bruta e cryptochecking. Então, são tipos de ataque que vocês podem estar analisando, né, nessa referência, por exemplo, que eu trouxe, e que geralmente são ataques que são muito utilizados. Phishing é quando a pessoa recebe uma mensagem como se fosse de um banco, de que ela utiliza para ela entrar com os dados para alterar login e senha, né? Como se fosse uma pescaria, ele está querendo te pescar para te capturar as informações. Ransomware é rodar um programa ali que vai fazer algumas tarefas ali que para você pode comprometer seu dia a dia. Ataque de negação de serviço, os clientes tentarem acessar seu servidor e a empresa não dá o retorno para eles porque ela está tão sobrecarregada de requisições de usuários indevidos que ela fica preocupada com essas requisições indevidas e não consegue atender os clientes efetivamente da empresa. Port scanning é quando eles executam programas para identificar se tem portas abertas do seu computador, para poder invadir por aquelas portas e executar determinados tipos de programa. O cavalo de Troia é aquele, às vezes a pessoa recebe por e-mail um programa que ela fala, aqui tem uma mensagem para você, no seu aniversário, por exemplo. Aí você fica tendencioso a executar aquele programa, pode ser inclusive no seu celular. Aí você, pelo WhatsApp, aí você aperta, né, clica e executa aquele programa. E ele é um cavalo de Troia, ele vai ficar ali instalado no teu computador ou no seu celular, no seu dispositivo, e aí alguém de fora externamente pode se conectar naquele programa que foi instalado para roubar seus dados, para analisar os seus dados, capturar informações pessoais, né, ou empresariais. Tem também os ataques de força bruta, que a pessoa tenta entrar com login e senha de forma de força bruta, né, tentativa e erro. Cryptochecking também, todos esses dados vocês podem estar acessando para ver detalhes, né? São alguns dos principais tipos de ataque. E como se prevenir dos diversos tipos de ataques cibernéticos? Aí tem que instalar um firewall, gerenciar os logs para ver como é que está sendo tratados os dados na rede, conexão VPN, pen test, gestão de vulnerabilidades, né? Então, isso é uma conclusão que a gente faz aqui, que eu vou falar para vocês, que se vocês não se prevenirem, vocês ficam muito vulneráveis, a empresa fica muito vulnerável. Então, tem que estar sempre atento a todo tipo de prevenção, porque às vezes você está sendo monitorado, atacado e nem sabe, né? Aqui tem mais um vídeo, né, para vocês poderem assistir, sobre ransomware, como acontece esse ataque. O que é ransomware? Ransom é a palavra em inglês para sequestro e ware vem de software. Então, na tradução livre, seria o software que sequestra os seus dados. Uma vez que ele infecta o seu computador,
ele começa a criptografar os seus arquivos. Então, como que a gente faz para identificar que a sua máquina ela foi contaminada por um ransomware ou mesmo o seu servidor? Você vai verificar que alguns arquivos estão criptografados e, normalmente, dentro de cada pasta onde o vírus criptografou os arquivos, ele deixa um outro arquivo de texto com instruções de como você faz para recuperar os seus arquivos ou como você pagaria esse resgate. Em alguns casos, os executáveis, por exemplo, o executável do Word ou do Excel, eles são modificados para uma versão do vírus que vai abrir aquela famosa tela onde tem as instruções, onde você é notificado que a sua máquina já está perdida ou que seus dados já estão criptografados. Dentro dessa mensagem também vem um e-mail público para você entrar em contato com o criminoso e algumas delas já informam até o valor que você precisa pagar como resgate e a maneira como você vai fazer isso em transação de criptomoedas. E por que eles usam criptomoedas? Porque, em teoria, as criptomoedas elas não podem ser rastreadas. O volume, o valor de dinheiro que tem em cada carteira e as transações entre as carteiras. Isso é público, uma informação pública, e isso é o que dá para ser rastreado. Mas você não consegue saber quem é o proprietário, o dono daquela carteira. Então, é por isso que eles utilizam esse método de pagamento em criptomoedas. Infelizmente, nesse caso de uma transação online, o atacante, o criminoso, ele vai se esconder por trás desse processo. Então, por isso que os ransomwares, eles são exigidos o pagamento em criptomoedas. E aqui um outro vídeo também, bem curtinho, que também fala, por isso o HSM é tão famoso na área de segurança de dados. Também fala sobre segurança de dados usando HSM. Tá? Por que o HSM ele é um hardware tão famoso na área de segurança, né? Todo mundo fala do HSM ou já viu, já cuidou de uma implementação de HSM, isso é bem comum. Bom, ele é um equipamento que ele foi totalmente projetado para ser seguro. Então, se você olhar para ele, ele é um servidor para você colocar no rack. Então, ele pode ter aquela unidade 1U ou 2Us, mas se você olhar para ele, ele parece ser uma máquina, um servidor. E aí você coloca no rack. Normalmente, ele tem fontes de alimentação redundantes. Para caso uma fonte falhar, a outra continua. Obviamente, você tem que alimentar essas fontes através de um sistema com no-break ou com geradores. Senão não tem razão, né, para você ter fontes redundantes. Dentro desse equipamento, nós também temos discos redundantes, e aí eu falei alguns episódios atrás sobre segurança de arquivos e comentei sobre o arranjo de discos, né, o RAID. Então, provavelmente, uma máquina como essa também utiliza ou discos espelhados ou um RAID nível 3, nível 5, para poder garantir a segurança dos dados que ali são armazenados. Então, caso venha acontecer uma falha de um disco rígido, você não abre o equipamento para fazer essa troca de disco rígido, você vai chamar o fabricante ou vai substituir inteiramente sua máquina, ou ele tem métodos para abrir essa máquina de forma a fazer essa substituição, porque ele tem um problema, uma detecção de violação. Quando você abre essa máquina sem autorização, o que ocorre é que ele detecta que a máquina foi aberta e ele tenta destruir as chaves. Então, para evitar a destruição de chaves, você vai chamar o fabricante do seu equipamento e vai fazer a substituição. Então, ele tem uma série de alertas, ele tem interface de monitoramento para poder fazer isso. E quando o fabricante vem para fazer a manutenção do seu HSM, ele tem métodos de fazer um backup seguro, como se fosse uma imagem ou alguma coisa assim do seu HSM. O backup de um HSM ele funciona normalmente de máquina para máquina. Então, você vai tirar um backup de uma marca, um modelo específico, você vai levar para o mesmo modelo. Existem alguns casos onde você pode também fazer um upgrade. Então você tira algumas informações e leva para o seu novo HSM. Mas de maneira geral ele tem esse backup seguro. Então não é um backup comum, como a gente sabe, ele está totalmente protegido por chaves de criptografia e tudo mais. Provavelmente chaves que somente o fornecedor do equipamento tem acesso, né? Então ele faz esse dump do seu HSM atual para um novo HSM também de maneira segura. Aqui estamos nossas referências.
Muito obrigado a todos. Até a próxima.